Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que chega até nós para esse tempo de reflexão, estudo na Palavra de Deus. Temos conversado e meditado sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta que se tornou, diríamos assim, a base, o fundamento do protestantismo no mundo todo, né? Porque Lutero, ao fazer as afirmações e romper, de certa maneira, com a teologia católica da salvação pelas obras, afirmando que a salvação é pela graça mediante a fé, ele baseou-se principalmente na carta aos Romanos. Não é à toa que ele escreveu um comentário, um estudo, a carta aos Romanos, que passaram praticamente 2 séculos, pouco mais, Wesley, fundador do movimento metodista, indo para uma reunião de oração e estudo bíblico no dia 24 de maio, enquanto liam a introdução que Lutero fez à carta aos Romanos, ele sentiu o coração estranhamente aquecido e redescobriu a experiência do coração aquecido, da experiência do contato com a palavra, mas também a reafirmação que a salvação é uma obra da graça e do amor de Deus por nós. E comentamos um pouco sobre o ministério de Paulo, quem era Paulo, falamos um pouco sobre a importância da comunidade cristã em Roma, como ela foi constituída, e hoje eu quero falar um pouco sobre a natureza da pregação de Paulo. Leia comigo na carta aos Romanos, ainda no primeiro capítulo, o verso 16 e 17, em que Paulo faz uma afirmação importante para nós evangélicos. E, havendo tempo, queremos mostrar um pouco sobre o restante do capítulo. Mas abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pai amado, eu quero que esse momento de meditação na palavra, quero rogar a Ti que visite cada coração, cada irmão, cada irmã que está adentrando a palavra para esse tempo de meditação e que inspire e que ensine e que dirija os passos, Pai, essa meditação. Em nome de Jesus, amém. Por que Paulo usa a expressão não me envergonho do Evangelho? Primeiro, porque Paulo estava na contramão da sua própria religião, que era o judaísmo, que afirmava o contrário do que o Evangelho afirma. O judeu, para ser justificado, o judeu, para ser aprovado por Deus, ele tinha que cumprir a lei. Era uma obra de penitência que, infelizmente, passou em grande parte a setores do cristianismo. O judeu tinha que afirmar a sua identidade e garantir a sua salvação eterna através do cumprimento conforme os ensinos dos rabis, os diferentes, ainda que houvesse diferentes escolas com ênfases diferenciadas, a salvação era pelo estrito cumprimento da Torá. Torá essa que continua sendo fundamental para a vida cristã, também para nós, mas que era revestida de ausência de misericórdia e amor. Por exemplo, uma mulher apanhada em adultério, ela era apedrejada até a morte. Alguém que afirmasse alguma coisa que não estivesse alinhada com o ensino judaico, a cátedra rabínica, era também apedrejado, como de fato foi Estevão.
O exemplo da mulher está no capítulo 8 de João, quando eles trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, dizendo: Moisés e a lei nos recomenda que a mulher encontrada apanhada em adultério deve ser apedrejada. Estão lembrados disso? Essa era a pesada lei, mas aí entra o que é o evangelho. Jesus olha para aqueles homens e diz: aquele que não tem pecado nenhum atire a primeira pedra. O que aconteceu? Diz a Bíblia, diz o Evangelho, que eles foram, cada um largando as pedras, foram se retirando. E ficou só Jesus e a mulher. E Jesus olhou para ela e disse: onde estão os teus acusadores? Essa era a antiga religião. E ela respondeu: foram-se. E Jesus olhou para ela e disse: vai e não peques mais. O que Jesus fez com ela? Apresentou o que é o Evangelho. O Evangelho é um convite ao arrependimento, é um convite a tomar uma decisão de deixar o pecado para viver para Deus. Isso é o Evangelho. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele era muito criticado pelos judeus, diziam que ele havia apostatado da verdadeira fé judaica, não é? Então ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Por que ele não se envergonhava? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De onde Paulo foi tirando essas conclusões? Paulo, como nós sabemos, e possivelmente você e eu, foi discipulado. Ou seja, será que você chegou à fé cristã sem que alguém tenha sido uma referência para você, tenha sido instrumento para te ensinar a Bíblia, para te ensinar o Evangelho? Eu comecei a aprender a ler antes de entrar na escola. Eu tinha uma prima que morava conosco, minha família era metodista, e a maneira como ela foi me alfabetizando foi no cenáculo e com a Bíblia, não é? Então eu fui introduzido nas letras com a palavra de Deus. E do ponto de vista prático, isto para Paulo foi fundamental. É o poder de Deus, porque é a forma como Deus trouxe uma nova compreensão dos mandamentos de Deus. O Evangelho não abole os mandamentos. Pelo contrário, ele aprofunda os mandamentos. Se você quer ter mais clareza sobre isso, vai no Evangelho de Mateus e leia do capítulo 5 ao capítulo 7, o famoso Sermão do Monte. E lá Jesus diz várias vezes: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus é o verdadeiro rabi, o verdadeiro mestre, que enviado por Deus traz para dar uma dimensão de misericórdia, amor e graça à leitura e o ensino dos fundamentos da lei de Deus. E Paulo diz isso também porque ele foi instruído, assim como eu estava comentando e compartilhando com você, que eu fui instruído, fui levado a conhecer Jesus pela instrução da palavra, que pessoas foram usadas. E Paulo aprendeu essa compreensão nova, ele que não convivera diretamente com Jesus, mas conviveu com Barnabé, conviveu com Tiago, conviveu com Pedro, e aprendeu, esteve no meio dos apóstolos, aprendeu coisas maravilhosas que ilustram por que o poder de Deus. O poder de Deus, por exemplo, é quando Jesus, aproximando-se na sua caminhada missionária, acompanhado dos discípulos, chega à cidade, à aldeia de Naim, e encontra um ofício fúnebre, um funeral saindo da cidade, e vê aquela viúva que está tornando-se uma pessoa totalmente desamparada, porque o seu arrimo, o seu único filho, estava morto. E a caravana de Jesus vem vindo, ele, os discípulos e aquela multidão de pessoas que o acompanhavam. E ao mesmo tempo vinha uma outra caravana que podemos chamar a caravana da morte. E há um encontro da caravana da vida eterna com Jesus Cristo com a caravana da morte. E Jesus interrompe o funeral e dá ordem ao morto para que se levante. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus porque anuncia a ressurreição.
Aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, viverá eternamente. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus porque garante a você e a mim a eternidade. Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se resume somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança em Cristo nos garante a eternidade. Ao mesmo tempo, para a nossa ilustração, em Jericó havia um homem extremamente odiado, porque colhia impostos e tudo mais. E ninguém gostava daquele homem. E eis que esse homem, sentindo-se isolado, sentindo-se abandonado, discriminado, coisa que ele mesmo buscara por conta de estar se pondo a serviço da família herodiana, do poder roubando, cobrando impostos, sobe numa árvore. Então, você já sabe de quem eu estou falando. Jesus olha para ele e vê a miséria espiritual, a miséria moral existente na vida daquele homem. E diz para ele, desce, Zaqueu, me convém jantar na sua casa. É assim que funciona. O Evangelho pega os rejeitados, pega os que estão no fim da fila e traz vida para eles. É isto que estava acontecendo. Aquele homem chamado Zaqueu era execrado. Aquele homem Zaqueu não existia. Era odiado. E Jesus entra na casa daquele homem. E antes mesmo que Jesus dissesse alguma coisa para ele, a presença amorosa do Espírito de Deus traz transformação. E ele disse, se eu tenho defraudado alguém, se alguém devo, restituirei 4 vezes mais. Ou seja, vou repor aquilo que eu tomei com abundância. E Jesus disse, hoje entrou a salvação nessa casa. Ou seja, não há pessoa que esteja no fim da fila, não há pessoa que esteja na situação mais detestável dessa vida, que essa caminhada não possa ser alterada pelo poder de Deus que está em Cristo, que é a síntese do Evangelho. Por isso Paulo, conhecendo essas histórias e vivendo isso, porque Paulo também indo de cidade em cidade, viu pessoas serem curadas, viu cadeias e portas de cadeias serem abertas, a demonstração visível da presença de Deus trazendo o poder do Evangelho. Esse poder está ao seu alcance pela fé, pela obediência, pelo caminhar com Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.